Se eu não me coloquei bem economicamente na sociedade, é porque eu não tive o mérito. Para o cristianismo, a culpa é originária. Mea culpa, mea máxima culpa. Nós já nascemos culpados com um pecado original. Quer dizer, nós já nascemos pecadores antes mesmo de termos pecado pessoalmente. Nós já carregamos como herança, digamos, um pecado original. E nós precisamos, digamos assim, ir nos purificando ao longo da vida pela prática das virtudes, não é? Para podermos merecer a salvação. E ninguém reivindica a salvação como um direito próprio. Nenhum cristão pode dizer assim ao fim de sua vida: bom, eu vivi retamente, consequentemente eu vou para o céu, eu mereço, eu tenho mérito da salvação. Por quê? Porque a salvação depende da graça. Então, por mais mérito que você tenha, se não houver a graça divina, você não alcança a salvação. Então, você está sempre na mão deste outro, que no caso é uma divindade, aquela expressão, eu coloco tudo nas mãos de Deus, ela casa absolutamente bem com todo esse tipo, não é, de ideologia. Então, essa meritocracia, ela é um dos valores que alimentam o capitalismo de um modo geral e o neoliberalismo em geral. Se eu não me coloquei bem economicamente, na sociedade, é porque eu não tive o mérito, eu não tive a competência suficiente para isso. Consequentemente, os que conseguiram se colocar bem é porque tiveram mérito. Então, toda a dimensão de uma possível expropriação de riqueza de uns por outros, ela se dissolve na seguinte questão: não, se ele está aí, se ele está pobre, é porque ele não teve mérito, é porque ele merece, é porque ele não tem mérito. E algumas correntes religiosas, sobretudo de caráter neopentecostal, mas não apenas desse caráter, elas se aproveitam muitíssimo bem disto, para pregar uma prosperidade já aqui na terra. Então, se você tem riquezas, isto significa que Deus foi benévolo com você e o foi porque você teve méritos para adquirir essa riqueza. Consequentemente, aquela ideia de que nós devemos renunciar, de que nós devemos levar uma vida simples, não é, que fomentou o catolicismo durante séculos e milênios, ela vai se dissolvendo pela perspectiva de que uma premiação, ou a parte daquela premiação de salvação, você já recebe aqui mesmo nesta vida. Então há um estímulo para que as pessoas enriqueçam, porque isso seria o sinal de uma benesse divina, de que Deus se agrada daquela pessoa. Ora, isso dá um sustentáculo de caráter religioso muito mais poderoso do que sustentáculos morais ou econômicos, embora estes também sejam poderosos, porque colocam a coisa no outro plano, no plano da religião. Deus acima de tudo, pátria acima de todos. Então, em nome de Deus e com apoio de correntes religiosas que estão mergulhadas nessa ideologia, que é conhecida como teologia da prosperidade, por exemplo, é uma ideologia que traz um reforço muito poderoso para que esse estado de coisas se perpetue e se agrave. Então, não é apenas uma moral em que o vencedor teve mérito para vencer e o perdedor não venceu por sua ineficiência. Ele não apenas teve mérito, como ele teve as virtudes, inclusive as virtudes cristãs, para ser o vencedor. Consequentemente, aquela ideia de um pecado a ser resgatado, ela se converte num prêmio que o sujeito recebeu porque mereceu.
recebeu por mérito, não é? Então, a gente não é à toa que um dos pilares fundamentais desse sistema que aí está é religioso. Não é à toa a luta que eles têm de não levar determinadas ideologias, o que chamam de ideologia de gênero, por exemplo, para as escolas, para as universidades. São temas que, na verdade, são conquistas de direitos humanos, porque é um princípio básico de uma sociedade democrática, que cada um tem o direito de ser o que é e de se expressar da maneira como ele é, contanto que as normas do direito sejam respeitadas, que não cometa crimes, etc. Mas cada um tem direito à livre expressão, não só de suas ideias, mas de seu ser, da sua personalidade, da sua maneira de ser. Isso tudo passa a ser combatido como algo, e aí vão confundir com o marxismo, que acabou sendo eleito como, digamos, o grande vilão, um tal marxismo cultural, cuja origem é atribuída às ideias de Antônio Gramsci, não é? E esse marxismo cultural vem sendo combatido como se fosse coisa de comunista. E aí, todo mundo que discorda passa a ser, da maneira mais simplista, rotulado de comunismo. Há um maniqueísmo binário completamente maniqueísta, em que o bem está todo de um lado, o mal está todo do outro, e, para queimar o sujeito, o rotula de comunista. Se eu tenho uma mínima discordância, já logo me vem a pecha de comunista. Então você vê como as coisas vão se casando perfeitamente, como um quebra-cabeça, que você vai encaixando as peças.